Meus irmãos, peço que vocês abram suas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5. Eu quero ler a partir do verso de número 19. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 19. Está depois de qual livro? Você é um teólogo de altíssimo nível, conhecedor da palavra. Vamos ler a palavra do Senhor? Disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à coluna onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Senhor, nós te pedimos que nos livre da ganância, da cobiça e dos lábios que proferem mentiras. Nos ajuda a de fato respeitar o teu tempo, o teu modo, a tua vontade. No nome de Jesus, amém. Se hoje fosse projetado aqui nesse telão de 14x4, aquilo que você está pensando, aquilo que está no seu coração, aquilo que ocupou os seus pensamentos nas últimas semanas, meses, que tem ocupado o teu coração nos últimos tempos, você ficaria feliz ou ficaria envergonhado? Se nesse telão aqui fosse projetado aquilo que você fez no último mês, quando ninguém estava olhando, quando ninguém estava percebendo, quando ninguém teve acesso, mas só você teve acesso ao que foi feito. Se fosse projetado aqui, você seria admirado ou escandalizaria as pessoas? Uma outra pergunta importante: o que é que tem mais peso nas suas decisões? O que Deus quer para você ou aquilo que você acha que merece nesse momento da sua vida? Será que você ainda teme desagradar a Deus quando vê uma oportunidade que parece boa demais para recusar, mesmo que Ele tenha dito que aquilo não é para você? Quantas vezes você já se sentiu tentado a pegar algo que você, na sua percepção, entendeu que merecia, mas que Deus te disse, não é para você, pelo menos não agora? Hoje nós vamos tratar um pecado silencioso, que é dificilmente detectado na nossa vida, porque ele se esconde através do nosso senso de merecimento,
da nossa capacidade de justificar, da nossa conivência ou da nossa conveniência com aquilo que nós nos sentimos confortáveis em ter acesso, e às vezes até mesmo através da nossa religiosidade. É um pecado que não aparece de imediato, mas ele cresce no escuro e vai corroendo o coração, vai destruindo a nossa fé, as nossas emoções, a nossa família, acaba com o nosso contentamento e infelizmente está acabando com muitos ministérios. Eu me refiro ao pecado da ganância, que nada mais é do que cobiçar aquilo que Deus rejeitou. É querer aquilo que Deus não quer me dar, pelo menos não quer me dar agora. E não quer me dar agora por algum motivo, ou talvez não queira me dar nunca por algum motivo. Esse é o pecado da ganância, porque eu quero tanto mais dinheiro, mais prestígio, mais espaço, mais fama, mais relevância, que eu faço o que for necessário para conseguir o que quero. Se necessário, eu quebro a minha comunhão com Deus, eu prejudico a minha fé, eu prejudico a minha família, eu prejudico os meus relacionamentos, sejam eles familiares, de amizade ou até mesmo eclesiásticos, porque eu preciso conseguir o que eu quero. Nada pode impedir aquilo que eu quero agora, porque é o que eu quero. E para falar sobre esse assunto, nós vamos examinar um dos relatos mais confrontadores e também tristes do Antigo Testamento, que é o castigo de Geazi, servo do profeta Eliseu. E você sabe que o capítulo 5 do segundo livro dos Reis narra um dos milagres mais impressionantes que aconteceram na vida do general sírio Naamã, um homem poderoso, vitorioso, mas que por debaixo daquela armadura vultuosa e daquela fama grandiosa, era um homem leproso. Você sabe que a lepra era uma doença que naquela época tinha como único fim a morte. É o que hoje nós conhecemos como hanseníase, mas hoje a medicina avançou nisso, mas naquela época, se você estava leproso, ou um milagre acontecia, ou você morreria. E aquele general sírio, Naamã, tinha na sua casa uma jovem escrava israelita que via o seu senhor sofrendo com aquela lepra, e ela disse: olha, se o meu senhor conhecer o homem de Deus, o profeta em Israel, se ele conhecer, esse problema pode ser resolvido. Então Naamã acredita naquela escrava e ele se prepara para se encontrar com aquele que poderia resolver o seu problema. E ele leva consigo 340 quilos de prata, 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas, roupas de grife, de alto valor, e ele segue. E ele primeiro vai até o rei de Israel, mas o rei de Israel diz: como é que eu vou resolver isso? Isso aí é milagre, não é rei que resolve milagre, é Deus. Você tem que procurar o profeta de Deus, e ele vai até o profeta Eliseu, que nem o recebe como ele esperava. Eliseu manda um servo, que chega até Naamã e fala: aqui, o profeta falou que vai resolver teu problema, é só você dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão. Naquele momento Naamã resiste, não gosta, mas acaba obedecendo, mergulha 7 vezes e sai totalmente curado. Seu coração transformado, impactado pelo poder de Deus na sua vida. E movido por gratidão, ele chega para Eliseu e fala: olha aqui, eu quero te abençoar, eu tenho aqui uns presentes para você, eu tenho aqui prata, ouro, eu tenho aqui roupas finas, é tudo para você. E Eliseu diz: obrigado, mas eu não quero não. Até aí está tudo bem. Não tinha nada de errado em Eliseu receber aquele presente. Era uma oferta legítima. Eliseu não cobrou pelo milagre. Era a gratidão daquele homem. Mas ele entendeu que não era interessante. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que em outros casos, homens de Deus foram abençoados, foram presenteados sim. Não cobraram para ser instrumentos de Deus, mas foram abençoados, recompensados. Não tem nada de errado nisso.
Mas Eliseu sabia que Naamã vinha de uma cultura em que curandeiros, feiticeiros, profetas cobravam por bênçãos. E ele não queria dar espaço para que esse padrão fosse mantido na vida de Naamã. E mais importante é que Eliseu entendeu que não era aquilo que Deus tinha para ele naquele momento. Mas o texto conta que Geazi, servo de Eliseu, estava ouvindo tudo. E dentro dele cresceu uma ideia: se Eliseu não quer, eu quero. Vou perder essa oportunidade de faturar um dinheiro. Vou perder essa oportunidade de prosperar, mas eu não perco mesmo. Ele não consulta Deus, ele não consulta o profeta, mas ele tem uma ideia: eu vou correr atrás de Naamã e eu vou inventar uma história bonita que vai convencê-lo a me recompensar, porque eu não posso sair perdendo, eu preciso levar vantagem. Então ele segue, alcança ali a comitiva de Naamã. Naamã o atende, ele inventa uma história que convence Naamã, que decide então recompensá-lo com recursos. Então Geazi volta, esconde o que ele pegou. Eliseu pergunta onde é que ele estava, ele se faz de bobo, mas Deus já tinha falado para Eliseu o que Geazi tinha feito, e por causa disso, por causa da ganância, Geazi fica leproso, tanto ele como toda a sua descendência. Sabe por quê, irmãos? Por causa da ganância. O castigo de Geazi foi pesado, porque ao invés dele esperar o tempo devido da bênção de Deus, ele quis forçar a bênção. E quando a gente força a bênção, a gente transgride o processo de Deus na nossa vida, a vontade de Deus na nossa vida. O nome disso é pecado, e o pecado gera destruição. Quem é que está me entendendo aqui, queridos? Então, o que nós podemos aprender nesse relato tão impactante? Primeiro, ninguém está imune à ganância. Vamos ler os versos 19 e 20? Eliseu disse: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: o meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Tão certo como vive o Senhor, correrei atrás dele para ganhar alguma coisa. Meus irmãos, o primeiro princípio que esse texto nos ensina é que ninguém está imune à ganância. Nem quem anda com profeta de Deus, nem quem é auxiliar de profeta, nem quem auxilia o homem que herdou porção dobrada do espírito profético que estava sobre Elias. Nem um homem que viu milagres impressionantes na frente dele e foi instrumento para que isso acontecesse. Ele não era qualquer um, irmãos. Geazi era um servo direto de Eliseu. Ele era um auxiliar. Ele estava sendo preparado para, quem sabe, no futuro, ser um profeta. Um homem que herdaria aquilo que Eliseu havia construído como legado. Mas mesmo sendo esse homem, perto de um homem ungido, um homem de Deus, um homem poderoso, um homem impressionante, mesmo assim ele pecou. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém está imune à ganância. Não é porque você faz parte de uma igreja abençoada que você está imune. Não é porque você está perto de homens e mulheres de Deus que você está protegido. Não é porque você tem 60, 70 anos de caminhada com Cristo que você está imune. Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa pode ser dominada pela ganância. Porque estar perto de pessoas ungidas não imuniza o seu coração contra o pecado. A santidade dos outros nunca substituirá a necessidade da tua vigilância em oração, em dependência de Deus. Você pode estar dentro da igreja, do lado do altar, servindo no altar, participar de tudo que acontece e ainda assim abrigar pecados silenciosos, como ganância, insatisfação, como mentira e tantos outros. Nós temos outros exemplos. Nós temos Judas, que caminhou com Jesus, o Deus encarnado, o Filho de Deus, mas a ganância dominou o coração dele.
Nós temos Ananias e Safira, membros da igreja do primeiro século, uma igreja poderosa, avivada, relevante. Mesmo assim, foram dominados pela ganância. Tantos homens, mulheres. Geazi não caiu porque estava distante da unção, mas porque não vigiava o próprio coração. E aqui começa a nossa reflexão, porque eu te faço a pergunta: você tem vigiado o seu coração? Você tem avaliado se o teu coração realmente está alinhado com a vontade de Deus? A pergunta não é se você vem à igreja, não é se você serve em vários ministérios, não é se você lidera a célula, não é se você ora muito, não é se você conhece muito a palavra, não é se você tem ganhado pessoas para Cristo. A pergunta é: você tem avaliado o teu coração? Você tem feito uma avaliação profunda de como de fato o teu coração está? Esse é o conselho de Salomão em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. E quando você lê coração no Antigo Testamento, entenda como a fonte do intelecto, que é a mente, ou seja, proteja a tua mente, porque é dela que depende toda a sua vida. O que é que você tem pensado, o que é que você tem cultivado na tua mente, abrigado no teu coração? Você precisa avaliar isso. Geazi não avaliou, em pensamento ele planejou pecar, ele premeditou o pecado, ele buscou um caminho para dar luz ao seu sentimento, ao seu pensamento. Ele ainda não havia errado, na verdade, ele nem estava errado em pensar que não tinha nada de errado em receber uma oferta. Realmente não tinha, mas a grande verdade é que não era o momento, não era do jeito que Deus queria, e ele nem tinha autoridade para por si só chegar até Naamã sem autorização do profeta para fazer aquilo. Ele quebrou todo o processo, por causa de quê? Por causa da ganância. Ele criou um caminho para justificar a ganância. Ele pensou: Eliseu não quer, mas eu quero. Se Eliseu não liga para o dinheiro, eu ligo. Ele não percebeu que já estava dominado pela ganância. E toda inclinação ao pecado que nós não percebemos, uma hora vai se tornar um pecado que vai provocar destruição na nossa vida. A ganância se esconde debaixo de frases como: eu mereço isso, ou ninguém vai sair prejudicado, não tem nada de errado, é só uma oportunidade, não é um pecado. E sabe, queridos, na verdade, a ganância nos leva a forçar a barra para alcançar algo que Deus não quer para a gente, que Deus deixou claro que não é para a gente, pelo menos não agora. Lá na frente no texto, Eliseu fala: cara, não é o momento de buscar bois, de buscar servos, servas, recursos, não é agora não. Você queimou a largada, você errou. E é difícil perceber isso, irmãos, porque a ganância é um pecado silencioso. Eu nunca vi alguém entrar no meu gabinete e dizer: pastor, me ajuda aí, porque eu tenho problema com ganância. Nunca vi. É um pecado que dificilmente a gente percebe que tem cultivado nossa atividade sexual. Ele não tinha problema com um roubo, ele não tinha problema com esses pecados extravagantes que nós tanto falamos, que nós tanto pontuamos e focamos, mas o coração dele estava perdido na ganância. Ei, tome cuidado para você não achar que está bem espiritualmente só porque você não tem cometido pecados extravagantes. Porque às vezes são esses pecados que nós não percebemos que vão gerar uma destruição que a gente nem imagina. Quem é que está entendendo, gente? Você quer um exemplo? O Brasil está dominado pelas apostas esportivas. O que tem de crente apostando em futebol? Ontem eu estava num futebol, inclusive o senhor foi honrado ali pela minha atuação. E no meio antes de começar ali, um falou: cara, amigo meu apostou, amigo não, eu vi aí que apostou, sei lá, R$200 na vitória do Botafogo, que ninguém acreditava, né? Foi impressionante, inclusive, parabéns ao Botafogo aí, foi algo fora do comum mesmo. R$200 no Botafogo, mas tanto em outros aí que ninguém acreditava. O cara faturou 18 mil. Ele tá vendo? Eu falei:
Fica longe disso aí. Ué, por quê? Está destruindo um monte de família, tá? Está lançando gente na depressão, no álcool, destruindo casamento, está matando gente. Aposta esportiva. E o que é aposta esportiva? É um jogo de azar. E o que é um jogo de azar? Eu quero um caminho fácil para eu obter o dinheiro que eu quero. E Deus não abençoa isso. É uma verdade. Então, querido, nós temos que nos afastar disso. É um problema. E qual que é a origem disso? É a ganância. E, queridos, eu queria dizer uma coisa. A ganância é profundamente ofensiva a Deus. Deus é direto e pesado em falar contra a ganância. Olha o que diz em Colossenses 3,5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça ou ganância, que é idolatria. Provérbios 1,19. Tal é a vereda de todos os que lucram pela ganância, e essa ganância toma a vida de todos os que a possuem. Salmo 119:36, inclina o meu coração para os teus testemunhos, não para a ganância. E olha 2 Pedro 2,14, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, seduzem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Filhos da maldição. O ganancioso é filho da maldição. Quem está dizendo isso é Deus através do apóstolo Pedro. Pensa numa coisa complicada, irmãos. São pecados silenciosos, como outros. Inveja e outros pecados que vão surgindo. Caim, por causa da ganância e também da inveja, acabou matando o seu irmão. Ananias e Safira, por causa da ganância, acabaram fulminados no culto público da igreja, mortos. Judas Iscariote terminou muito pior do que poderia ter terminado. E com Geazi não foi diferente. Sabe o que é um pecado silencioso? É um veneno de ação lenta. Vai matar todo mundo que continua consumindo. Essa é uma grande verdade. Sabe de onde que a ganância vem? De um sentimento que está na vida de muita gente. Sabe qual é? Eu sempre tenho que levar vantagem. Eu não posso sair perdendo nunca. De tudo, eu tenho que levar vantagem. Eu tenho que me sentir ganhando. E esse é um problema sério e destruidor. Em Lucas 12:15, o próprio Jesus diz: tenham cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Mas em segundo lugar, eu aprendo nesse texto que a ganância nasce de uma insatisfação não tratada. Vamos ler o verso 20? Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: o meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Tão certo como vive o Senhor, correrei atrás dele para ganhar alguma coisa. Meus irmãos, Geazi não começou mentindo, roubando. Ele não começou forçando a barra para alcançar o que queria. Ele começou questionando em silêncio a atitude do seu líder espiritual, demonstrando insatisfação. Ele diz: não é possível que Naamã não aproveitou essa oportunidade. Nós somos homens de Deus, abençoamos as pessoas, resolvemos um problema na vida de Naamã e ele não vai aproveitar. Não está certo, não. Nós estamos aqui precisando disso, precisando daquilo. Nós podemos prosperar, nós podemos crescer, nós podemos aproveitar essa oportunidade para conseguir comprar algo que nós queremos, algo que nós desejamos. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. A ganância sempre nasce de uma insatisfação que não foi tratada. Ela não nasceu no bolso de Geazi, mas ela nasceu na alma, naquele sentimento de que eu mereço mais, de que eu preciso ter agora, de que eu tenho direito de conquistar isso agora, de alcançar isso agora. É a ganância. Na cabeça de Geazi, Eliseu foi radical demais. Ele tinha que ter recebido aquela oferta, não podia desperdiçá-la. Sabe qual é a verdade, queridos? Ninguém peca do nada. No meio do caminho, algumas coisas foram sendo ignoradas, até que o pecado foi concebido, como Tiago também diz. Ele alimentou pensamentos que não foram confrontados,
E com o tempo e a oportunidade, os pensamentos se tornaram em ações pecaminosas. E aquilo levou ele à destruição. Na primeira oportunidade para pecar pela ganância, ele cedeu. Posso te dizer uma coisa? Tem gente que se comporta com santidade até ter uma oportunidade de não ser. Quando a oportunidade vem, percebe que a santidade não fazia parte da sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdade é que a oportunidade não corrompe o caráter, ela apenas revela o coração. Tem gente que hoje está firme com Deus porque não teve oportunidade ainda de sair do caminho. Porque na hora que tiver, se não tiver avaliado o coração, se perde. E nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber, será que eu sou um desses? Será que meu coração tem sido tratado? Pastor, o que estava por trás dessa atitude de Geazi? Insatisfação não tratada. Ele estava insatisfeito com o que tinha. Insatisfeito com a posição que tinha, com o que recebeu de Deus. Insatisfeito com a sua vida financeira, com o comportamento do profeta. E na visão dele, a dedicação deles de servir a Deus, abençoando Naamã, tinha que ser recompensada. Sabe por quê, irmãos? Porque a ganância distorce a percepção da graça. A ganância nos leva a tirar o nosso foco daquilo que nós temos, daquilo que Deus tem feito, e voltar a nossa atenção para aquilo que nós temos e para aquilo que Deus não tem feito, para aquilo que Deus não está fazendo. Então nós temos mais insatisfação por aquilo que não aconteceu do que satisfação e contentamento com aquilo que aconteceu. É isso que a ganância gera em nós. Por quê, pastor? Porque a ganância é filha da insatisfação. Quem vive murmurando do que tem, logo cobiça, deseja aquilo que não deveria desejar. E foi isso que aconteceu na vida de Eliseu. Vendo o seu servo sendo dominado pela ganância e agindo como se não soubesse o que deveria fazer naquele momento, apesar de ter ouvido o profeta falar. E aqui eu preciso dizer uma coisa importante, irmão. Não estou pregando teologia da pobreza aqui não, tá? Tem nada de errado você querer prosperar na vida. O que é errado é você pecar para prosperar. É você se apossar daquilo que Deus não quis te dar. É você mentir para crescer. É você abrir mão de princípios e valores que Deus não negocia para alcançar aquilo que você quer. Agora, se você faz pelos meios certos, que você prospere muito em nome de Jesus. E que semeie para o avanço do reino de Deus. Porque prosperidade não é sobre a gente, é sobre o avanço do reino de Deus. Quem entendeu isso aqui, gente? Então não é teologia da pobreza não, tá? Mas pastor, como é que eu me protejo das consequências de uma insatisfação não tratada? Simples, você precisa expor o seu coração. Se Geazi tivesse compartilhado com Eliseu o que estava no coração dele, nada do que aconteceu teria acontecido. Ele teria sido confrontado, confortado, redirecionado. Ele teria ouvido Eliseu dizendo: ô Geazi, fica tranquilo, Deus vai cuidar da gente, nunca vai faltar nada, nunca faltou e nunca vai faltar, Deus vai nos abençoar, vai nos honrar, fica tranquilo, Deus cuida da gente, não é o momento agora. E o principal, irmãos, Geazi não teria ficado leproso junto com toda a sua descendência. E aqui eu preciso dizer uma coisa: quantas pessoas estão desistindo dos seus casamentos, da sua fé, dos seus relacionamentos, das suas empresas, das suas células, das suas igrejas, por causa de insatisfações que não foram tratadas, porque não foram capazes de expor o que estava no coração, para que o seu coração fosse alinhado, posicionado devidamente. Entenda uma coisa, queridos: se não conseguimos resolver sozinhos as nossas insatisfações, nós precisamos expô-las para quem é de confiança, para quem é uma autoridade espiritual e pode nos ajudar a resolver. Mas se você não fizer isso, eu te garanto, as consequências vão chegar. E quando elas chegam, irmãos, elas são destruidoras, como uma lepra. A insatisfação vai abrindo espaço
para que outros pecados ganhem espaço de influência. E isso vai destruindo casamentos, vai destruindo relações de pais e filhos, relações entre irmãos, relações entre líderes e liderados, em pessoas que poderiam ter relacionamentos saudáveis. Porque a insatisfação que não é tratada no berço, no início, abre espaço para muitos pecados, como inveja, como amargura, como deslealdade, como traição e a ruptura de relacionamentos. Nós temos um princípio aqui na atitude, que se você não aprendeu, eu queria que você aprendesse agora. É melhor confessar tentação do que confessar pecado, irmão. É melhor você expor a tentação que está no teu coração do que depois você ter que confessar um pecado ou descobrir o pecado, mas o principal é você quebrar a tua comunhão com Deus. É muito melhor. Mas para isso, está na hora de largar essa capa de crentalhão, de santarrão que a gente usa, de bonitão, de cheirosão, de última Coca-Cola do deserto, que a gente fica usando, e reconhecer que nós somos gente que às vezes falha mesmo. Que às vezes cultiva no nosso coração sentimento que se alguém tiver acesso àquilo ali, a gente vai passar vergonha. Sentimentos que honram, ofendem ao Senhor, que desagradam a Ele. Nós temos que tirar essa capa de maravilhosos do Senhor, que nenhum de nós é não, nós só somos santos porque em Cristo nós fomos separados, justificados, estamos caminhando buscando a santidade, mas nós ainda temos coisas que desagradam a Deus dentro de nós. E nós precisamos tratar, expor se necessário. É melhor confessar a tentação do que pecado, mas se já errou, é melhor confessar o pecado. Primeiro para Deus, para que você seja perdoado. E seguindo o conselho de Tiago, no capítulo 5, verso 16, se você não tiver conseguido ser liberto desse pecado depois de ter confessado a Deus, confessem as vossas culpas uns aos outros, para que sejam curados. Tem pecado que você não conseguiu se libertar ainda, porque você confessou a Deus e não conseguiu libertação. E você não seguiu para o próximo passo, que é ter uma autoridade espiritual para dizer, cara, eu estou com dificuldade nisso, eu preciso de ajuda. Deixa eu te falar uma coisa, nessa igreja aqui não tem juiz não, tá? Não tem ninguém para dizer, miserável pecador. Nessa igreja só temos irmãos que abraçam a todos e que seguem o conselho apostólico de Paulo em Gálatas, se alguém for pego em pecado, deve ser restaurado com mansidão. Você vai ser orientado, posicionado, cuidado, direcionado. Você não precisa viver escondendo suas máculas, não. A Bíblia nunca escondeu as máculas, os pecados, os erros dos homens e mulheres da história. Ela sempre revelou. Você sabe o que Davi fez, você sabe o que Saul fez, você sabe o que Pedro fez. Por que você sabe? Porque Deus quis deixar claro que nós íamos entender que não é porque você é homem ou mulher de Deus que você está imune ao pecado. Mas às vezes a gente precisa compartilhar, expor o coração, falar a verdade. E queridos, se nós não fizermos isso, todo pecado oculto um dia vai ser revelado. Muitas vezes aqui na terra, mas às vezes vai ser no dia final, quando Deus disser, você brincou comigo a vida inteira, e agora a consequência chegou, as moradas celestiais não são para você. Sabe, irmãos, nós não podemos brincar com Deus, nós não podemos brincar de ser crente. Nós não podemos achar que porque nós vencemos alguns pecados, nós já vencemos todos eles. Talvez tenha algo no nosso coração que tenha que ser exposto, confessado. Nós temos líderes de célula, discipuladores, pastores, autoridades que Deus levantou sobre a tua vida. Peça ajuda em nome de Jesus. Mas pastor, Geazi ia falar com Eliseu, o profeta do sobrenatural, o grande profeta. Ele ia chegar e dizer, Eliseu, eu não gostei não, vamos pegar esse dinheiro, vamos pegar essa prata, vamos pegar esse ouro. Pastor, como é que Eliseu ia reagir a ele? Não sei, irmão, porque ele não falou. E às vezes, as pessoas colocam as autoridades espirituais em pedestais, como se elas estivessem em cima dizendo, pecador, pecador, pecador. Mas na verdade, irmãos, nós somos apenas
facilitadores, auxiliadores, instrumentos do Senhor para te ajudar a viver a vontade de Deus como ela é. Nós não somos acusadores. Líder de célula está ali para te abraçar. Teu discipulador está ali para cuidar de você, para te ajudar. E todos nós temos as nossas fraquezas. Quem é que está entendendo aqui? E nós precisamos expor o nosso coração, confessar tentações, pecados. Quem não confronta o que pensa, será controlado pelo que sente. E quem é controlado pelo que sente, sofrerá as consequências de uma vida governada pelas emoções e não por Cristo. Essa é uma verdade. Mas em terceiro lugar, eu aprendo nesse texto que a ganância prepara o caminho para a mentira. Vamos ler os versos 21 e 22? Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. O meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, membros da comunidade dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes um talento de prata e 2 mudas de roupa fina. Agora, queridos, nós vemos que a ganância abre o caminho para que outros pecados se levantem como a mentira. E eu preciso te dizer uma coisa: ser ganancioso não é apenas querer mais dinheiro, fama ou prestígio, mas é o desejo descontrolado por um benefício pessoal. Eu preciso ser beneficiado. E talvez esse benefício seja eu criar um caminho para que ninguém descubra o que eu falei, o que eu fiz, o que eu pensei. Talvez seja isso. E queridos, tem gente que acha que mentir não é nada demais. Mas eu queria dizer com todas as letras que mentira é um pecado. Odiado por Deus, rejeitado por Deus. E quando é um discípulo de um profeta, o negócio pesa ainda mais, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. É um princípio da palavra. E Geazi não apenas mentiu, mas ele usou uma desculpa espiritual e convincente. O texto conta que ele corre até a comitiva de Naamã e fala: ô general, o profeta me mandou aqui porque chegaram 2 membros da comunidade dos profetas, vindos dos montes de Efraim, e ele disse: pede para ir lá uns presentes para esses profetas. Irmão, Naamã já com o coração grato, já estava doido para abençoar, ele fala: o quê? Pode levar, 70 quilos de prata, leva muda de roupa fina, leva tudo. Irmãos, ele usou o nome do profeta, ele inventou um cenário ministerial, ele manipulou a generosidade de Naamã com uma mentira. Ele construiu uma narrativa santa, irmãos. E o mentiroso tem essa capacidade de envolver os outros com a sua mentira. A ganância corrompeu o caráter de um discípulo de profeta, irmão. Porque a ganância corrompe a integridade. Ele saiu da ganância para a mentira. E essa é uma das mentiras mais perigosas. Sabe qual é? É a mentira dita em nome de Deus. É a mentira com boa intenção. É a mentira em que eu uso o prestígio do profeta, a nobreza do ministério, a gratidão de uma pessoa para conseguir aquilo que eu quero. É como se na verdade ele dissesse assim: ô Naamã, Eliseu é muito tranquilo, ele nunca ia aceitar, mas ele me mandou aqui porque eu tenho um jeito melhor de falar sobre isso. Inclusive chegou um pessoal lá, uns profetas lá, e nós queremos honrá-los. Está tudo certo. Sabe o que o texto diz, irmão? Que depois que ele mente para Naamã, ele volta e mente para o profeta. Porque no verso 25, Eliseu pergunta para Geazi: você estava onde, cara? E aí Geazi responde: em lugar nenhum, profeta. Sabe qual é o nome disso? Não é só mentira não, é algo chamado dissimulação, que é a forma mais sofisticada da mentira, irmão. Dissimulação. Não é apenas esconder a verdade. Presta atenção nisso. É tentar manipular a percepção do outro com uma expressão de normalidade ou inocência. É mentir com o rosto limpo, com a consciência tranquila, com uma voz mansa, tranquila. Ele disse:
profeta, estava em lugar nenhum não. Estava aqui. Você que não me viu. Irmãos, isso é assustador. Sabe por quê? Porque isso mostra que na vida de Geazi, a mentira se tornou uma fortaleza. Ele não mentiu apenas uma vez, mas ele construiu uma narrativa mentirosa que foi sustentada até o fim. Primeiro ele mente para Naamã, depois ele mente para Eliseu, que era o líder dele, o discipulador dele, a autoridade espiritual na vida dele. E a mentira é isso, é o reforço da ganância. Ela abre a porta, a ganância abre a porta, a mentira segura a porta aberta e a dissimulação constrói paredes para ninguém ver. É uma fortaleza intransponível, ninguém enxerga, ninguém na terra, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar sobre os maus e sobre os bons. Ele vê todas as coisas, mas o pecado escondido sempre exige mais um pecado para continuar escondido. Agora, Geazi não mentia apenas por ganância, mas ele mentia por manutenção da aparência. Era uma ferramenta de sobrevivência, era para isso. E para isso ele teve que sustentar. E quanto mais você sustenta a mentira, a verdade mais se torna insuportável. É isso. Foi isso que aconteceu. Ele mentiu. E a mentira dele agravou a punição. Sabe, queridos, hoje, o que tem de pessoas aprisionadas em narrativas mentirosas no meio da família, no meio das empresas que trabalham, no meio das amizades que cultivam, no meio dos ministérios, no meio das igrejas. Quantas pessoas? Pastor, mas por que Geazi mentiu? Eu posso dizer claramente, primeiro, porque ele não tinha mais temor do Senhor. Porque antes de mentir, eu preciso temer aquele que odeia a mentira. Geazi, a ganância já tinha calado a sua consciência, a sua fé. Ele usou uma boa intenção, mas eu queria te dizer uma coisa: não existe boa intenção que justifique a mentira. Não existe. Mentir é pecado. Toda mentira é uma semente de morte. Sabe, queridos, e também não existe mentira pequena. Ah não, pastor, só uma mentirinha aqui. Irmão, mentirinha e mentirona tem o mesmo peso no mundo espiritual. É a mesma coisa, não tem diferença. Pastor, e por que as pessoas mentem? Algumas mentem porque perderam o temor do Senhor. Outras mentem porque pensam ser necessário para prosperar. Outras mentem para evitar conflitos. Sabe, eu não vou falar a verdade não, porque isso pode gerar um conflito. Outras mentem para não expor o que está no coração. Se eu disser o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, vai ser um problema, então é melhor mentir. Outros mentem para esconder erros, ou para ficar bem na fita, ou para ter algum benefício. Outros mentem porque pensam que não é nada demais, mas eu queria te dizer que mentir é algo muito sério. E eu preciso falar sobre isso porque a mentira fora da igreja é uma coisa, mas quando a mentira entra no meio do povo de Deus, o problema é muito sério. Porque a mentira pode ser muito mais demoníaca do que você pensa. Olha o que o apóstolo João diz no capítulo 8. O evangelista João diz no capítulo 8, olha o que ele diz: vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. Sabe o que ele está dizendo? Que o diabo é o pai da mentira. E o que identifica um filho do diabo é a mentira. Ele está dizendo que quem vive na mentira, mesmo que esteja na igreja, não é identificado como filho de Deus, mas como filho do diabo. Lá em casa, irmãos, quando as meninas mentem alguma coisa pequenininha, eu chego para elas e falo: vem cá, vocês são filhas do diabo? Que isso, pai? Ué, porque ele é o pai da mentira, vocês estão mentindo, vocês são filha dele. Não, pai, desculpa. Irmão, 5, 4 anos.
Vá aprender na marra, irmão. E eu oro por uns pais mais terroristas nas suas casas aí, irmão. Que gera temor do Senhor na palavra, irmão. Que o filho fica desesperado só do cinto, que sabe que vai encontrar ele em casa, não. Ele fica desesperado só pela possibilidade de ofender a Deus, de desonrar ao Senhor Todo-Poderoso que mandou o seu filho para morrer por eles na cruz. Desde o início. Tem que doer, tem que incomodar. Eu queria que você entendesse que quando nós falamos a verdade, nós expressamos a nossa natureza. E quando nós falamos mentiras, nós estamos expressando a nossa natureza. Porque toda mentira é uma aliança momentânea com Satanás. Quando eu minto, eu estou fazendo alianças com o reino das trevas. É isso que João está dizendo. Eu não sei se muitos têm essa percepção, irmãos. Em Atos 5, quando as pessoas dizem que é a era da graça, e agora Deus não pesa mais a mão, um casal entra em acordo para mentir. Ananias e Safira, vêm da propriedade, dizem que estão entregando todo o dinheiro, mas estão entregando só uma parte. Primeiro chega o marido mente, morre na hora do ofertório, irmão. Depois chega a mulher, não sabia que o marido mentiu, ou melhor, não sabia que o marido tinha morrido. Ela mente de novo. Sabe o que acontece com ela? Tem o mesmo destino que o marido. Morre na hora. Porque Deus odeia a mentira. Irmãos, em Apocalipse 21:8, está escrito que os mentirosos estão na lista daqueles que vão arder no lago de fogo e enxofre. Em Provérbios 6:16-19, diz que a língua mentirosa e a testemunha falsa estão entre as 7 coisas que Deus odeia. Em Provérbios 21:6, Salomão diz: conseguir tesouros por língua mentirosa é vaidade fugitiva e laço mortal. O que eu quero dizer, irmão, é que Deus odeia a mentira. Geazi não perdeu tudo só porque mentiu. Ele perdeu tudo porque ele deixou de temer a Deus. E por causa disso, ele terminou de uma forma bem diferente do que Deus sonhou para ele. Mas eu encerro essa palavra com um último princípio. A ganância prejudica a nossa vida e nossas próximas gerações. Vamos ler do verso 24 a 27? Preste atenção nisso aqui. Quando Geazi chegou à colina, pegou as bolsas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se a Eliseu, seu senhor. Este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: o teu servo não foi a lugar algum. Eliseu, porém, lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, como quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, roupas, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos ou servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já branco como a neve, por causa da lepra. Queridos, esse é o momento mais tenso do texto. Porque o texto conta que Geazi chega até Eliseu. E Eliseu pergunta: você estava onde? E ele fala: lugar nenhum. Eliseu deu oportunidade a ele de não viver plenamente as consequências da mentira. Mas ele mente mesmo assim, mais uma vez. Então Eliseu diz: você acha que eu não estava lá em espírito com você? Fisicamente eu não estava. Mas nós servimos ao Deus onipresente. Ele está em todos os lugares, vendo tudo o que está acontecendo. E ele viu a tua mentira. E ele contou para mim, Geazi. E não apenas porque você mentiu lá, mas permaneceu na mentira aqui. A lepra de Naamã vai recair sobre você e toda a sua descendência. Eu queria te dizer uma coisa, irmão. Se você pensa, ou melhor, se alguém pensa que a ganância, a mentira, que o pecado só prejudica a nossa vida, eu queria te dizer que pecado que não é confessado e abandonado pode acompanhar gerações que surgirão através da sua vida. Porque seus filhos serão gerados num ambiente em que a ganância e a mentira são normalizados. Ele vai aprender pelo exemplo com você. E aquilo vai sendo perpetuado, e vai alcançando gerações. E essas gerações vão se afastando do centro da vontade de Deus, da bênção de Deus, da promessa de Deus.
Então, se hoje há alguém aqui que tem cultivado ganância, mentira ou qualquer outro tipo de pecado, ao se arrepender, você está livrando gerações de viver as consequências do pecado. E se porventura você cresceu num ambiente de ganância, de mentira, de dissimulação, e você tem cultivado isso, eu quero te dizer que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. E se você estiver em Cristo, tudo aquilo que veio de influência maldita é quebrada, e a bênção do Senhor passa a te acompanhar em nome de Jesus. Porque aquele que está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas essa verdade é uma realidade sobre o espírito, mas também precisa ser uma realidade sobre a alma, porque talvez você tenha se tornado uma nova criatura espiritual, mas a tua alma, a tua mente, o teu coração ainda estejam aprisionados a práticas nocivas. Que bom que você está aqui, porque o dia da tua cura completa chegou, irmão. E essa cura começa com a exposição do teu coração, confessando a Deus, se arrependendo diante dEle e dizendo: Deus, eu não quero ter nenhum contato, nenhuma conivência com o pecado. Eu quero ter conivência com a Tua vontade. Eu quero as Tuas promessas. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu não quero me conectar com o que Geazi viveu. Pelo contrário, eu quero aprender com o erro dele, porque eu não abro mão de viver o destino que o Senhor tem para mim. E a Tua palavra diz que os Teus planos para mim são de paz e não de mal, para me fazer prosperar. O Senhor tem coisas grandiosas para mim. O Senhor tem o céu para mim. O Senhor tem a abundância do céu para mim aqui na terra. Eu não quero negociar princípios. Eu não quero abrir mão da Tua presença. Eu quero o que o Senhor quer para mim. O que o Senhor não quer para mim, eu não quero. Eu não preciso me render às ofertas desse mundo, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu nunca vi um justo a mendigar o pão. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor recompensa. O Senhor abençoa. Onde está a geração abençoada por Deus aqui? Que tem a abundância do Senhor aqui, em nome de Jesus. Que respeita o tempo, o modo de Deus. E que entende que você nunca perde quando Deus decide não te dar algo, mas quando você está no centro da vontade de Deus, você está sempre ganhando. Você é mais que vencedor. Nada, nem morte, nem depressão, nem ansiedade, nem traição, nem rejeição, nada disso é capaz de separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Hoje, eu quero que você saia daqui, irmão, focando no que Deus tem para você, convertendo o teu coração à vontade de Deus. E eu vou te dizer, Deus tem coisa muito maior do que você pensa para você, porque os planos dele são maiores, os caminhos dele são mais altos. E é isso que Ele tem para aqueles que são fiéis a Ele. Quantos recebem essa palavra aqui? Quantos celebram o Deus Todo-Poderoso aqui? Quantos decidem sim viver conforme a vontade dEle? É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Eu preciso, você precisa, essa igreja precisa.